gostaria de convidar o Mauro Lopes, da Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Empreendedor, e o Vitor Xavier, da Endeavor, para a gente começar o nosso painel sobre perfil empreendedor. Mauro, Vitor, sejam muito bem-vindos ao nosso painel. Muito obrigada, por aceitarem nosso convite. Eu gostaria que vocês se apresentassem aí para o nosso público, falassem um pouquinho sobre vocês, sobre as empresas. Vitor, pode ficar à vontade, seja o primeiro. Tá ótimo, Mauro, obrigado. Marina, obrigado aí pela introdução. Pessoal, boa noite a todos. Sou Vitor, trabalho na Endeavor hoje em dia gerenciando vários dos nossos programas de aceleração. Programa de aceleração que a gente faz aqui setoriais ou por modelos de negócio. Então, alguns empreendedores já podem ter visto, a gente tem sim um programa de Construtec, iniciou agora no último mês de setembro, vamos acelerar 10 empresas, agora começou em setembro, vai até o meados de dezembro, mas temos programas em outras verticais também, então Fintech, Construtec. Hoje eu acabei de sair de uma reunião que foi o encerramento do programa B2B, então super legal. E estou na Endeavor já no quinto ano, iniciando o quinto ano na Endeavor, estou trabalhando sempre do lado dos empreendedores nessa jornada. Vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês o que eu aprendi nesses últimos anos, embora não empreendendo diretamente, mas ouvindo muitos empreendedores e acelerando muitos empreendedores, muitas empresas. Muito legal, Vitor. Muito obrigada. Mauro? Boa noite a todos. Marina, agradeço aí o convite, a oportunidade de a gente estar falando um pouquinho sobre um assunto que está tão em evidência, trocando com o Vitor, que tem uma instituição por trás aí que também é uma das referências mundiais em empreendedorismo. Eu acho que a gente vai poder aprender bastante e trocar bastante. Como você falou, eu sou o Mauro Pedro Lopes, eu sou diretor executivo da Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Empreendedor. Nós já estamos há 30 anos no mercado, nós existimos antes mesmo de existir a palavra empreendedor. Normalmente as pessoas chamavam de realizadores, fazedores. E quando surgiu a Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Empreendedor, nós demos muita ênfase nesse nome, justamente para diferenciar o que é o tal do empreendedorismo, o que é o tal do empreendedor. Nós atuamos no meio acadêmico, em universidades, fazemos trabalhos também junto a instituições como o Sebrae, parceria com a própria Endeavor, com a Fiesp, Ciesp, fazemos um trabalho também de desenvolvimento local, através dos arranjos produtivos locais com sindicatos patronais e principalmente também atuamos em organizações que estejam passando por processo de profissionalização, onde ela quer respeitar e guardar o espírito empreendedor do seu fundador, mas quer também partir para uma profissionalização. E entre uma das empresas que nós prestamos serviço também foi a Built Vita, Nós fizemos lá o trabalho com os sócios e foi um trabalho muito gostoso. Então, assim, de uma forma muito curta, esse é nossa história. Foi muito bom mesmo aí, Mauro, contar com a participação de vocês, E aproveitando que vocês trabalham aí, com essa questão de desenvolvimento empreendedor, a ideia do nosso bate-papo hoje é a gente entender um pouquinho, sobre esse perfil dessa figura do empreendedor, das atitudes que essa pessoa costuma ter e até se existe uma diferença do empreendedor no ambiente corporativo, do empreendedor no mercado. Então, eu queria saber de vocês, quais que são as principais características que vocês veem nos empreendedores? Se eu posso começar, Vitor, você me dá licença? Fica à vontade, Mauro. O que acontece? O tema hoje, empreendedor, ele é muito falado, ele está em evidência em todos os momentos, mas ele é muito pouco conhecido. Já começa com o próprio conceito, a questão empreendedora. O pessoal fala assim, fulano de tal é empreendedor, ele abriu uma empresa. E, na verdade, tem uma grande diferença entre um empreendedor e um empresário. O empresário é todo aquele que tem um CNPJ. Se você abrir uma empresa, não importa o tamanho dessa empresa, seja uma quitandinha modesta no bairro, na periferia, ou seja, uma empresa de alguns bilhões de dólares, você é um empresário. Agora, o empreendedor tem uma característica muito diferente. Então, eu diria que o empresário é aquele que tem um negócio, um CNPJ. E o empreendedor diferente é uma pessoa que tem um indivíduo que tem uma atitude frente ao mercado de trabalho. Que ele, então, acaba empreendendo através de um negócio próprio ou, muitas vezes, dentro de uma própria organização, quando ela cria, ela dá condições, cria um ambiente para isso. Então, já começa por aí. Tá?
Vitor, quer contribuir com alguma coisa, complementar alguma coisa? Eu queria dizer que eu estou 100% de acordo, Mauro, que eu acho que na Endeavor a gente faz esse jogo de palavras talvez um pouco diferente também, mas a gente gosta de chamar muito aqui que a gente acelera empreendedores de alto impacto. Então, é uma forma de você estar dizendo também que são empreendedores que estão fazendo coisas grandes, que estão olhando para o mercado de forma inovadora e tal. A gente tem uma série de características que caracterizam, né, que demonstram o que seria esse empreendedor de alto impacto. Eu vou citar algumas delas aqui, mas um que o Mauro falou muito, que eu acho que pode servir tanto para o empreendedor que está dentro de uma organização, quanto para o empreendedor que está liderando ou fundou uma organização, é um lado de sonhar grande, então de querer fazer coisas muito grandes mesmo. Dos fundadores da Endeavor no Brasil, né, da nossa operação local, é o Pira, que foi da Ambev, da Ambev hoje em dia. Ele tem uma frase icônica dele que diz: sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então é interessante, a gente realmente quer ver esse tipo de característica em vários dos empreendedores que a gente acelera aqui. Tem várias outras aqui, a gente pode ficar muito tempo falando, mas eu vou dizer que essa é uma bem marcante, assim, você vê aquele cara que tem uma ambição muito grande, ou mulher que tem uma ambição muito grande, mas que quer realmente realizar coisas gigantescas para o Brasil no setor dele. Eu vejo assim, a partir do momento que já fica clara essa distinção, né, entre a pessoa que tem um negócio, que é um empresário, e aquele que tem uma atitude frente à vida, que é o empreendedor, a gente pode começar a verificar, não, antes de uma característica evidenciada, mas a personalidade dessas pessoas pode ser bastante diferente. Tá? Uma pessoa pode ter sido levada a abrir um negócio com uma força de circunstância. Né? Mas o empreendedor, ele tem uma atitude diferente, ele é bastante proativo. Tá? Por quê? Se você for ver pela questão da personalidade, ele tem uma motivação para a realização muito grande. Ou seja, é aquilo que impulsiona ele a fazer alguma coisa, e ele não quer fazer simplesmente, ele quer fazer uma coisa, como foi dito, né? Uma coisa grande, uma coisa bonita, uma coisa diferenciada. Ele tem que ser melhor do que ele foi ontem. Então, tudo isso junto nós chamamos de motivação de realização. Atingir um objetivo, trazer um resultado. E a partir daí, ainda no campo da personalidade dele, ele tem uma forte questão de protagonismo. Ele acredita que, independente do meio que ele se encontra, ele pode atuar nesse meio. Então, ele fala assim, eu vou fazer algo e esse algo vai mudar o ambiente. Ao contrário de muitas pessoas que acreditam que estão sujeitas a esse ambiente, o empreendedor, ele transforma esse ambiente. Por isso que, do ponto de vista econômico, na economia, ele é uma peça fundamental, porque ele acaba na ambição dele, como foi dito, né? Na vontade dele de realizar um grande sonho, ele acaba transformando a sua comunidade local e muitas vezes transbordando isso até mesmo para fora de um país. Tá? Então, o início seria já na personalidade. Perfeito, gente. Então deu para ver aí, né, que para empreender precisa ter muita vontade, sonhar grande aí, né, ter atitude para conseguir realmente promover essas transformações aí no meio, nas pessoas. E aí a gente falando dessas características comuns de empreendedores, eu fico pensando, existem diferentes perfis de empreendedores? Vitor, posso começar? Pode sim, por favor. A gente falar. E olha, se tudo começa na personalidade, no modo de ser da pessoa, então a gente já começa a perceber que o empreendedor, ele é um bicho diferenciado. Então a gente fala que são os empreendedores natos. E esse eu tenho uma boa e uma má notícia para dar. Os empreendedores natos, pelas pesquisas que existem, né, falam que só existem 3% da população é um empreendedor nato. Então não adianta ficar tristinho, porque essas pessoas que a gente tem como uma grande referência, que estão todo dia na mídia, né, que fazem, principalmente na área da tecnologia, como o Vitor falou, que são empreendedores de grande impacto, né, somente 3% da população é que a gente vai encontrar esse pessoal. Agora, a boa notícia é que os outros 97% podem sim aprender a ter uma postura mais empreendedora frente às oportunidades que surgem na vida dela. Então, isso é muito bacana. E por isso que eu não gosto de, muitas vezes, dar uma ideia que o empreendedor é um super-homem. Porque se o empreendedor é um super-homem, dá a impressão que a gente nunca vai ter esses superpoderes.
Mas, independente de você ser esse super-homem, essa super-mulher, esse super-empreendedor, você pode, sim, ao longo de um processo de aprendizagem, se tornar mais protagonista, ter mais iniciativa e, consequentemente, ter um comportamento mais empreendedor. Então, uma primeira resposta, sim, existem diversos tipos de empreendedores. Vocês mesmos, na sequência, vão estar falando do empreendedorismo social, né, daquele empreendedorismo por gênero, homens, mulheres. Então, eu gosto de pensar que cada um, a seu modo, a seu jeito, é um empreendedor único, mas ele tem que ter um certo padrão de comportamento. Tá? Eu ia complementar aqui, Mauro, só falando que algumas coisas que a gente percebe na Endeavor, existem um padrão, mas de fato tem vários caminhos, né, vários tipos de empreendedor, como você falou, de empreendedora. Tem muito sobre acesso, o que cada pessoa teve de acesso vai moldar um pouco o tipo de profissional, o tipo de empreendedor, de empreendedora que aquela pessoa vai ser. Então, esse é um lado. Então, se você trabalhou por muitos anos numa multinacional e foi adquirindo experiências empreendedoras ali dentro, ou se não, tem vários empreendedores e empreendedoras que saem da faculdade ou nem terminam a faculdade e já viram empreendedores também. Tem um outro tipo também, com outra perspectiva de mundo, um outro acesso. Enfim, eu acho que tem acessos, experiências passadas, as ambições de cada um mudam também um pouco o tipo de empreendedor e de empreendedora que cada um vai querer ser. Perfeito, eu acredito muito nisso. Por isso eu brinco, né? Como é que a gente vê que existem diversos tipos de empreendedores? No próprio negócio dele. O negócio do empreendedor nada mais é do que a personalidade dele projetada naquele negócio. Então, a gente vê um café simples, né? Só que ele está num shopping, tem uma alta tecnologia lá no fabrico, no processo de confeccionar o café, ele tem ali todo um ambiente muito requintado, ao passo que existe também um empreendedor, que é um empreendedor que tem um perfil diferente, e ele vai fazer esse café não num shopping com muito glamour, com muita tecnologia, mas ele vai fazer um café na sala, a casa dele, na sala de estar dele, onde ele vai atingir a comunidade no que ele está inserido, e ao contrário de fazer um café gourmet, ele vai fazer aquele café coado, né, que aprendeu com a avó dele, aquele bolinho de chuva, né? Então, por aqui você já começa a perceber que não só o ambiente, não só a condição econômica, mas principalmente o tipo de personalidade dessa pessoa é que vai se adequar ao modelo de negócio dela, que é o seu empreendimento. Tem um termo bem legal que a gente usa na Endeavor, mas provavelmente tem um termo do Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é o empreendedor lifestyle. Significa que ele é um empreendedor, diz que o Mauro está falando um pouco aqui, se adequa ao estilo da vida dele, levar aquele empreendimento de uma forma talvez até um pouco menos pausada, um pouco menos acelerada, como vários empreendedores levam. Tem um fundo de venture capital por trás, ou tem algum outro tipo de pressão também ali por trás. O que eu queria destacar, Vitor, a partir dessa constatação que você trouxe, é o seguinte. Lembra que nós falamos? Ele tem uma personalidade, né? Ele tem uma motivação de realização muito grande. Tal. Mas aí o que acontece? Você também tem uma atitude, já começa a ter a diferenciação na atitude. Né? Então, ele tem que pensar, sentir e agir de uma forma coerente. E aí entra o estilo de vida. Tem pessoas que querem empreender, põem o seu nome no empreendimento e querem mostrar para a sociedade que tem um diferencial. Já outros querem levar uma vida mais modesta. Então, eles põem, ao contrário de pôr o nome do empreendimento dele, do nome da família, ele põe o nome da comunidade em que ele está inserido. Né? E não tem diferenciação no que diz respeito ao sucesso do empreendedor. Porque cada um tem a sua definição de sucesso que está atrelada à sua coerência da sua atitude. Um quer, sim, um poderio econômico muito grande, maiores parcelas de mercado, né? O outro já não. Ele quer ter um convívio naquela sociedade, ele quer ter um estilo de vida mais tranquilo, mais próximo dessa comunidade. E a gente tem que diferenciar o seguinte: ambos são empreendedores, mas com estilos totalmente diferentes, em função da coerência que existe nas suas atitudes. Eles pensam, sentem e agem de formas diferentes. Ô Mauro, e aproveitando aí, né, que vocês comentaram sobre esses estilos diferentes de como alguém pode empreender, considerando personalidade, considerando o acesso,
onde elas estão. Como que vocês costumam avaliar, né? Quais são essas competências que vocês avaliam nos programas, quando vocês estão buscando desenvolver esses empreendedores? A Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Empreendedor, ela já trabalha há 30 anos justamente com um processo onde nós levantamos o perfil do empreendedor. Então, nós levamos em consideração a personalidade, nós levamos em consideração a atitude diferente frente ao meio que ela está inserido, mas existem alguns padrões de comportamento. Isso é que eu acho que é bacana, você está me dando um gancho bom para estar explicando isso. Nós chamamos isso de competências. Tá? Existem 3 conjuntos, a nossa linha de trabalho vem de um professor, David McClellan, da Universidade de Harvard, e foi complementada com os estudos da MSI, na qual nós somos um representante aqui no Brasil, que transformou esse processo de motivação em competências. Isso foi estudado em 80 países e até hoje, há 30 anos, é aplicado um programa chamado Empretec, onde nós somos aqui, junto com o SEBRAE, os representantes desse programa. E o que acontece? Então, nós chamamos de, primeiro, conjuntos de competências, que são 3, para avaliação. Primeiro é o conjunto da realização, onde a gente vê o poder de realização daquela pessoa. O segundo conjunto é o conjunto do planejamento, que não adianta nada ele ter a vontade, a gana, a ambição, mas ele não está minimamente planejado para estar lidando com as questões estruturais do seu modelo de negócio. E o último conjunto é o conjunto de poder, onde ele acaba envolvendo as pessoas, se utilizando dessas pessoas para conseguir a viabilização daquele seu empreendimento. A partir desses 3 conjuntos aparecem 10 características, nós chamamos de 10 competências. E dessas 10 competências se apresentam 30 características de comportamento, que aqui dá para avaliar. Nessas 30 características de comportamento, nós avaliamos um perfil. Então, existem empreendedores que são mais realizadores, mas têm uma deficiência muito grande no planejamento. Então, normalmente, é aquele empreendedor que abre 2, 3, 4 negócios e vai ter sucesso só no 6º. Tá? E tem um perfil que é medido e amparado, que foi o que o Vitor falou, de repente ele já tem toda uma vivência de uma grande multinacional, e isso despertou uma habilidade, uma competência dele no planejamento muito boa. Então, é aquele cara que normalmente não empreende muito. Ele tem um único empreendimento, ele é um empreendimento mais estável, ele é a ver, muitas vezes ele não gosta de correr riscos, e por isso o negócio dele é mais estável. E nós temos também aqueles empreendedores que estão mais voltados ao comercial, que são vendedores natos. Então, onde ele consegue influenciar e persuadir as outras pessoas. E, normalmente, ele pode não ter uma grande área de desenvolvimento de novos produtos, de oportunidades de negócio, tem, às vezes, até uma gestão de planejamento meio débil, mas ele se supera através da área comercial, que ele tem um poder de habilidade, de vendas, de comercialização muito grande. E aqui a gente distingue quais são as fortalezas e as fraquezas desses empreendedores. Muito interessante, Mauro. E vocês, Vitor, como que vocês costumam? Vocês têm também aí algum grupo de competências que vocês costumam avaliar nos programas? A Endeavor tem, é uma abordagem, uma metodologia menos acadêmica, menos processual aqui do que o Mauro citou, sem dúvida. Mas temos sim, acho que uma questão bem importante de salientar aqui, a Endeavor é uma organização de 20 anos também, multinacional, está em mais de 30 países e ela ainda é globalmente presidida. A nossa CEO ainda é a fundadora, Linda Rottenberg. Ela tem diria que a primeira característica de quase todos os empreendedores Endeavor, que são acelerados pela Endeavor, é o título do livro dela. Tem um livro que em inglês se chama Crazy is a Compliment, que é louco com elogio. Então, um pouco uma atitude de empreendedores quererem arriscar, quererem disruptar naquela indústria. Todo mundo vai dizer que está errado, mas ele vai lá e vai querer mostrar que está certo. Então, isso é uma das atitudes que pode quebrar mais de uma vez, mas ele tem aquele espírito empreendedor ali. E eu concordo demais com o Mauro, que aí hoje em dia a gente vê alguns empreendedores que têm menos apetite a risco do que outros, é normal. Tem um que já sai criando 3, 4 frentes de empresa diferentes para tentar abrir o mundo, abrindo operação no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos. Tem outros que não, vão cidade por cidade, indo aos poucos.
mas essa vontade, essa loucura, entre aspas, aqui, que é o que você chamou, acho que é uma das principais características que a gente olha aqui nos empreendedores, que a gente sente que elas têm em comum para os empreendedores. Tem uma outra que eu acho muito legal, que a gente está levantando essa bandeira de uns anos para cá, que é a do como é que a gente mantém um ecossistema empreendedor de pé. Então, dentro da Endeavor, a gente levanta muito isso, de que não só a organização de receber muitas mentorias. Então, os grandes empreendedores do século passado, quando a Endeavor veio para cá, nos anos 2000, começou com o pessoal que tinha empreendido a Ambev, e vários outros, Boticário, Natura, TOTOS, enfim, todos os grandes empreendedores dessa época ajudaram e mentoraram vários empreendedores atuais que a Endeavor acelera. Então, a gente também quer que esse ciclo se feche com os empreendedores atuais. Então, enfim, poderia ficar citando aqui vários, mas Vtex, uma empresa que acabou de virar unicórnio, empreendedor Endeavor, eBanks, um outro empreendedor Endeavor que é unicórnio, são empreendedores. A gente quer que o ciclo se feche com eles mentorando, eles também pegando tudo que eles aprenderam nessas mentorias com esses outros grandes empreendedores e passando para a nova onda, para a nova leva de empreendedores com seus próximos unicórnios daqui 5, 10 anos. Então, acho que é um outro, diria que são 2 pilares aqui principais que a gente olha muito. Então, esse lado de apetite a risco, de você enfrentar as situações, e um lado de você estar contribuindo para o ecossistema de volta. Você está recebendo uma mentoria, mas daqui a um tempo você também está dando, está passando aquele conhecimento que você aprendeu. Eu tenho várias outras também, como o Mauro citou, nele chega 30, na Endeavor a gente não chega a ter essa granularidade toda, mas sim, acho que esses 2 são os 2 principais pilares, e dentro de cada um deles a gente vai trabalhando alguns requisitos, alguns pontos um pouco mais micro. Muito Marina, legal. me permita complementar uma coisa que o Vitor falou, que é fundamental. O empreendedor, né, principalmente no século passado, no final do século passado, uma das pesquisas demonstrou o seguinte, que o empreendedor de sucesso, ele tinha pouco ou nenhum estudo. E eu dou aula na pós-graduação, na universidade. Quando eu falo isso, assim, eu tenho medo que metade da sala levante e vá embora. Né? Mas vamos pegar, porque é isso que o Vitor falou, olha, antigamente ele tinha pouca ou nenhuma assim, formalização na educação, né, no ensino formal. Por quê? Porque ele se lançava, né, ele ia para o mercado. Hoje, em função da questão da tecnologia, não é tão simples assim. Então, o que acontece? Quando você tem um mentor, e isso ainda vou dar um show, o que significa isso? Nós chamamos isso de metamodelagem, que é aquela pessoa que tem aquele que nós falamos no início, aquela ambição, aquele sonho grande, aquela vontade, aquele desejo de realização, ele acaba identificando uma oportunidade no mercado, porque eles são muito ávidos à oportunidade, tá? Eles têm essa vontade de se lançar a isso, por isso, muitas vezes, não veio o risco, ao contrário, ele só veio a oportunidade. Mas quando surge o mentor, o metamodelo, isso dá um parâmetro para essa pessoa, para esse indivíduo que quer empreender, fenomenal. Tá? Então, quando a Endeavor faz isso, propicia esse ambiente, ganha-se anos, porque aquela pessoa, ela, provavelmente, por tudo isso que nós falamos, é lógico, ela vai ter sucesso. Ela vai errar umas 4, 5, 6 vezes, e a escola dele acaba sendo a escola da vida, do erro, do acerto, tá? Mas isso tem um custo emocional para ele, e um custo na família, principalmente se a pessoa já tem uma família constituída, esposa, marido, filhos, né? Um custo emocional absurdo, tá? Precisa ter uma resiliência muito grande para passar por isso. E quando nós ofertamos para eles uma condição dele ter um metamodelo, um mentor, que vai dar esse parâmetro, ele poupa não só uma questão econômica, ele não só acelera o seu negócio, mas isso dá um conforto emocional para ele e uma condição de autoestima para ele, que ele possa continuar empreendendo cada vez mais forte. Né? Então, isso é um ambiente que a Endeavor cuida com um carinho e com uma competência absurda. Gente, eu estou muito feliz, né, de ver até vocês comentando sobre isso. Não sei se todo mundo aí já conhece, mas na Build na Vita a gente tem um programa de sócios e a gente trabalha muito com isso também, né, das pessoas que já passaram
irem ajudando a gente a construir. A gente tem um grupo aí de sócios que nos apoiam na construção de toda a trilha. E é um dos nossos programas de intraempreendedorismo, né? Eu queria até que vocês comentassem um pouquinho qual que é a diferença do empreendedor para o intraempreendedor. Existe alguma diferença? Vitor, fique à vontade. Marina, é uma dinâmica que a gente não aborda tanto aqui na Endeavor, mas eu, antes de trabalhar na Endeavor, e até dentro da Endeavor mesmo, eu não sou a característica mais clara de empreendedor aqui dentro da Endeavor. Eu não fundei o negócio, eu não sou dono, a Endeavor é uma organização sem fins lucrativos. E até um dos valores da Endeavor é justamente que cada colaborador ele tem uma atitude empreendedora também. Então, que a gente seja empreendedor em tudo que a gente está fazendo. Então, é uma dinâmica que a Endeavor não é especialista, mas eu, numa vivência, até por trabalhar na Endeavor, tento ter um pouquinho disso a cada dia, em cada atitude. Acho que uma das coisas que eu mais me apego a isso, então, no meu dia a dia, inclusive aqui da Endeavor, tem uma metodologia, um livro também que se chama Mentalidade do Fundador. É escrito por um consultor da Bain Company, uma das grandes consultorias em estratégia, chamado Chris Zook. Então, ele fala que a mentalidade do fundador ela é aplicada justamente para aqueles que não são fundadores. Então, existe o perfil do fundador, que é o perfil do empreendedor. Como é que eu faço com que esse tipo de mentalidade que todos os fundadores têm, ele seja perpetuado por toda a empresa, e quando aquele fundador se aposente ou não esteja mais no dia a dia da empresa, a empresa consiga ainda ter essa vantagem competitiva de ser liderada por um empreendedor. Então, eu acho super legal e consiste em três grandes princípios. Assim, tem um que a gente já conhece muito no Brasil, que a gente sempre fala, que é ter uma cabeça de dono. Então, é uma coisa que a gente ouve muito, o pessoal da Ambev sempre trouxe muito para cá, mas é basicamente você pensar como um dono naquele negócio, esse é um pouco mais óbvio. Mas tem dois que eu acho muito legais, que são menos óbvios, que é, independentemente do seu cargo, independentemente da hierarquia, você tem que estar muito próximo do seu cliente final. Então, você é muito próximo da ponta, e todo fundador, todo empreendedor, ele tem muito disso. Então, é uma forma de você pensar, poxa, eu não sou o fundador da empresa, mas como é que eu tenho a cabeça de dono? Um segundo ponto, como é que eu consigo estar sempre próximo da ponta, sempre próximo do meu cliente, sempre próximo de onde eu consigo agregar mais valor, sempre próximo do core business do meu negócio, sem necessariamente ser minha função principal. E o terceiro ponto é que ele diz que todo fundador ele tem uma cabeça de insurgência, então ele é um insurgente. Então, como é que ele pensa sempre a empresa dele pode ser a líder do mercado, mas ele quer disruptar aquilo sempre a qualquer custo, ele não fica satisfeito com o que está acontecendo. Um grande exemplo disso, eu acho que é a Apple, inclusive. Então, já teve altos e baixos várias vezes, mas sempre quando Steve Jobs, que era o fundador, ele estava ali, ele tinha essa cabeça de lancei já um computador super legal, deixa eu lançar um celular agora revolucionário, deixa eu lançar um reprodutor de música MP3 também, que ninguém nunca fez, independentemente se a empresa era uma das maiores empresas do mundo ou não. Então, acho que sempre tento pensar nessas três características que podem ser super aplicadas a intraempreendedores também. Então, cabeça de dono, proximidade com a ponta, proximidade com o cliente e essa insurgência que todos deveriam ter. Marina, você está me dando uma oportunidade para contar uma historinha, tá? E que tem a ver, começando com a Endeavor e depois chegando no grupo Build Vita. Olha que interessante. Eu fui fazer um trabalho há muitos anos. Eu acho que você não era nem nascida ainda, logo no começo, quando a Endeavor chegou no Brasil e tudo mais, e nós fizemos um trabalho lá, e tinham dois grandes empresários, um dono de banco e um dono de um comércio, vamos por assim, né? E ao final dos trabalhos que nós apresentamos, tal, a dona desse comércio me chamou e falou: olha, eu gostaria de fazer um trabalho com vocês para desenvolver o espírito empreendedor do meu negócio. E hoje fizemos um trabalho, modesta parte, muito bacana lá, onde ela falava exatamente o que o Vitor falou. Esse pessoal tem que ter, ela usava um termo um pouquinho diferente, ela falava assim, eles têm que ter a dor do dono. Sentir a dor do dono, eles têm que saber quanto custa, eles têm que saber como fazer, então eles têm que ser mais empreendedores. E fizemos um trabalho lá muito bacana, por quê? Porque a cultura desse grande magazine tinha tudo a ver com uma questão empreendedora. E foi um sucesso, hoje é uma das maiores
empresas brasileiras, está aí sendo na mídia a todo momento. Essa pessoa, essa mulher, se transformou um metamodelo de empreendedora, tal, e foi um trabalho lindo. E na mesma época, nós tínhamos esse dono do banco lá na Endeavor, que era um dos padrinhos da Endeavor, que falou, não, mas eu também quero fazer isso. Eu também quero fazer. Eu falei, mas espera um pouco. Uma coisa é quando existe uma cultura propícia para que aquelas pessoas tenham uma atitude empreendedora. O negócio não é dele, mas existe um ambiente de liberdade, como o Vitor falou, que a pessoa se experimente, um acolhimento de ideias, por mais absurdas que sejam, onde a pessoa tem uma liberdade para errar. E essa empresa, o varejo, ela tinha isso. Tá? E tem isso até hoje, por isso que é muito ousada. Mas quando a gente fala de um banco, a cultura de um banco nega exatamente isso. Ela pega a questão ao contrário, que é uma questão de controle, que é uma questão de aversão ao risco, e levar esse tal de espírito empreendedor para dentro de um banco foi um desafio para a gente. Tá? E, graças a Deus, fizemos um trabalho que foi reconhecido, e aí eu posso falar o nome, a Magazine Luiza, né? E depois fizemos um trabalho no Unibanco, porque o dono do banco, na época, ele falava, eu não sei se nós vamos comprar, eu não sei se nós vamos ser comprados, eu não sei se nós vamos fundir, mas o que eu quero é mudar essa mentalidade do banco frente ao que está acontecendo no mundo. Né? Essa postura empreendedora ela tem que permear os nossos negócios. E uma das coisas, assim, para você ter ideia como isso impacta na cultura e prova que todos nós podemos desenvolver o nosso empreendedorismo, é que o gerente da agência deixou de ser gerente de agência para ser um gerente de negócios, onde ele não ficava só olhando a questão se aquela pessoa tinha condições de patrimônio para saldar aquela dívida, mas se ele tinha um negócio, um modelo de negócio, que aproveitaria uma oportunidade de uma forma diferenciada no mercado, onde ele ia ter condições de ter um lucro e pagar aquela dívida. Mudou o paradigma de um gerente de agência, que era aquele homem sisudo, né? Geralmente desconfiado. Ao contrário, ele ia nas empresas ofertando crédito, porque ele entendia, depois de analisar o modelo de negócio, a oportunidade do mercado e, principalmente, a atitude daquele empresário que ele conhecia por estar convivendo com ele na agência todo dia, ele apostava no negócio. E esse banco, que foi o Unibanco, ele mudou esse paradigma. Foi o primeiro banco a acolher, principalmente a pequena e a média empresa, fomentando isso. Então, existe sim o intraempreendedor, seja numa grande magazine, onde existe uma liberdade de ação, e até um espaço para uma questão de fazer o empreendedorismo dentro de um banco. Mas tem uma questão que é fundamental, a cultura da organização. E aí chegamos na Build Vita, né? Que foi trabalhada toda uma questão de cultura para receber, né, esse movimento de sócios, onde os sócios podem sim ter essa autonomia, foi criado um ambiente de ideias, foi criado todo um preparo para que não só se solicite que a pessoa tenha uma atitude mais empreendedora, mas que esse ambiente acolha ele, porque não tem coisa pior que, por modismo, muitas empresas acabarem achando que isso é bonito, que é bacana, que é a bola da vez, né? E propor para os seus funcionários, para os seus colaboradores uma atitude empreendedora e não permitir essa autonomia, não permitir uma margem de erro, não ser acolhido essa ousadia por parte. E aí o que acontece, o que nós temos visto para as empresas que acabam não deixando esse intraempreendedor funcionar, esse cara que experimentou esse bichinho, né, de empreendedorismo, normalmente ele sai da empresa e acaba indo para ser concorrente dessa empresa e muitas vezes supera essa empresa justamente pelo diferencial que agora ele tem, que é ter uma atitude mais empreendedora frente às oportunidades desse mesmo mercado que ele tinha visto na empresa e a empresa acabou não dando condições para que os colaboradores a aproveitassem. Então, tem uma diferença muito grande entre o empreendedor e o intraempreendedor. O empreendedor é totalmente liberto, né? O negócio é dele. Já o intraempreendedor tem algumas amarras em negociar, entender limites, condições, negociações de acertos e de erros, né? Isso é fundamental para uma organização permitir a entrada do intraempreendedorismo. Realmente faz muito sentido aí, né, as colocações de vocês e também essa questão da cultura, né, pensando no empreendedorismo dentro de uma empresa, como que as pessoas que estão ali vão receber, vão continuar disseminando.
E aí, até pensando nisso, queria fazer uma última pergunta para vocês, né? Vocês falaram de uma série de características, de comportamentos, né? Competências no geral que é importante o empreendedor ter, mas é muito difícil também, né? A pessoa ter todas as competências ali, conseguir se desenvolver, até pensando no intraempreendedor, que por natureza não vai ter aquilo, mas ele pode desenvolver como vocês colocaram. Então, como que o empreendedor pode equilibrar essas competências que ele não tem tão bem desenvolvida? É uma opção, talvez, ele montar um time diverso para complementar? Como que vocês veem essa questão? Eu acho que o Vitor já começou a falar disso quando ele abordou a questão dos mentores. Vitor, se você quiser dar continuidade, eu acho que o gancho é teu. Legal, super legal, Mauro. Marina, eu acho que tudo se resume a você estar sempre muito em contato com quem tem essas habilidades, quem tem essas características. Então, já começando a responder sua pergunta pelo final, sim, um time diverso eu acho que é uma excelente forma. Acho que a gente pode usar o time diverso, tem muita gente que usa a palavra complementar, então você tem um sócio, ou no caso de você não ser um empreendedor, você ser um intraempreendedor, você ter um parceiro, um par, um liderado seu que é muito complementar a você em alguma característica. Eu acho que isso te ajuda muito. Então, se você tem um perfil um pouco mais aberto a risco, traz alguém que é um pouco mais pé no chão, vai te ajudar ali a ponderar se deve seguir em frente ou não com a decisão, ou vice-versa, né? Então, acho que tá em contato é uma coisa muito boa. E a gente na Endeavor faz muitas mentorias para, de fato, empreendedores, mas eu vejo cada vez mais grandes organizações fazendo programas de mentorias internas dentro da organização, o que eu acho que é muito legal também. Te ajuda muito a complementar e entender quais são essas características que você quer desenvolver, definir um plano, para que caminho você quer seguir. Mentoria basicamente é alguém que já passou por aquela experiência, alguém que já teve aquela experiência que você teve, está te passando como é que foi a experiência dele, te dando dicas, conselhos e contando um pouquinho mais, né, como foram as coisas na perspectiva daquele mentor. Então, acho que estar rodeado de pessoas mais experientes que vocês, ou complementar você, que já passaram por isso, acho que é um excelente caminho para você ter um pouco mais dessas características. Perfeito. Eu acho que tem um pouco para complementar. O que eu vejo é que existe assim uma condição diferenciada entre o empreendedor e o intraempreendedor. O empreendedor, e quando ele tem a vontade, o desejo, normalmente ele quer alguém parecido com ele, que tem essa mesma ideia, que tem esse mesmo desejo, essa mesma motivação. E aqui é importante o empreendedor com um negócio próprio, né, ele pegar uma pessoa que é diferente dele, que é complementar a ele. Porque se os dois pensarem da mesma forma, provavelmente vão cometer o mesmo erro e nem vão perceber que era um erro. Mas se existir um perfil complementar, então vamos imaginar, um tem uma veia mais comercial, outro tem uma veia mais gerencial, dá um certo equilíbrio. É voltada à oportunidade, o outro é voltado à avaliação de risco. Então, o que acontece? A negociação, na conversa, no convívio, se tira o meio termo, que às vezes não precisa nem ser um meio termo, pode ser mais para cá, mais para lá, mas isso dá uma complementação de competência muito grande e a condição de resultados mais efetivos é melhor. Tá? No caso do intraempreendedor, aqui ele não vai ter esse sócio por complementação, mas ele tem que ter uma equipe muito diversificada. E graças a Deus, acho que nós estamos vendo esse momento que as pessoas entenderam. Eu costumo brincar o seguinte, nós temos 5 dedos na mão. Né? Nenhum, apesar de todos serem dedos, nenhum tem o mesmo tamanho, nenhum é igual ao outro. E tem um ainda que é do contra. Né? É isso que dá a habilidade da nossa mão, a competência de nós operarmos tantas ferramentas. Então, quando existe o intraempreendedor, é importante ele se cercar de uma diversidade em sua equipe, né? Que nessa troca é mais difícil, é mais complexo, eu diria, tem que ser melhor negociado, mas isso dá uma consistência no projeto, que poucas vezes esse projeto deixa de ter um relativo sucesso. Quando não tem um grande sucesso, no mínimo ele tem um sucesso relativo. Por quê? Porque teve um pensamento muito grande. Agora, o que exige tanto do sócio que tem um negócio, como do intraempreendedor que tem um projeto, é agilidade no processo de tomar a decisão. E aqui, por ser um pouquinho mais velho que vocês, eu posso falar que vocês, a geração de vocês, tem uma habilidade incrível para isso.
né? Abençoados são os jovens que estão hoje dando essa agilidade, né? O poder de tolerância, de aceitação de vocês com a diversidade é muito grande. Então, assim, é energizante quando nós entramos numa equipe que é muito diversa e mesmo assim conseguem sentar e meia hora depois consensuar, né? Isso é uma habilidade de vocês, dos jovens que estão empreendendo. Então, parabéns. Sei que a Biodivita privilegia, e estamos aqui, seja na Endeavor, seja na Bio, né? Vocês, é gostoso ver rostos tão joviais e tão competentes, porque mostra que isso também faz parte da força empreendedora. E empreendedorismo muitas vezes foi confundido com uma questão de experiência na vida. E o jovem hoje ele traz uma ousadia e não um conhecimento, mas uma sabedoria, porque ele não está errando e aprendendo com os erros, ele está aprendendo com gente que errou. Então, essa complementação eu acho que é fundamental para as empresas que querem alavancar seus negócios. Muito bom, gente. O papo tá uma delícia aqui, né? Acho que para a gente falar de empreendedor, perfil empreendedor, dá para a gente passar horas aí, que ainda vai ter assunto. Foi muito rico o bate-papo com vocês, né? Adorei saber um pouquinho das perspectivas da Endeavor, da Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Empreendedor. Gostaria de agradecer imensamente aí o Mauro, o Vitor, que se disponibilizaram, que aceitaram o nosso convite. Foi um prazer para a gente do Grupo Build poder se aproximar mais uma vez de vocês. E gostaria de convidar todo mundo aí que está assistindo para continuar acompanhando nossa programação, que agora a gente vai falar um pouquinho dos programas de intraempreendedorismo que a gente tem na empresa. Então, o próximo painel é sobre o programa de sócios e depois vamos falar do nosso programa Impulso, que é de spin-offs.